Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre um grande privilégio estar aqui diariamente para a nossa conversa e hoje eu quero comentar um pouquinho mais da mensagem O Sinal. A mensagem O Sinal significa que a Bíblia disse em Malaquias capítulo 4 que antes que o Senhor trouxesse o julgamento sobre a terra, ele traria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Veja, profetas são sinais de Deus para aquela geração de que o julgamento está quase à frente, está por cair, está pronto para ser derramado. Então, quando Deus foi tirar Israel do Egito, trazer a destruição sobre o Egito, o povo se juntou ao redor do sinal. Moisés era o sinal. Moisés era Deus manifestando-se através de peles humanas. Era Deus escondido atrás da pele humana do seu profeta. Veja, antes de Deus destruir a terra com água no dilúvio, Noé era o sinal. Veja, atrás daquela pele humana de Noé estava o grande Eu Sou, o grande El Shaddai, o grande Deus Todo-Poderoso. Veja, o mesmo sinal, quando Deus mesmo apareceu em carne para a semente real, Abraão, veja, lá debaixo dos carvalhais de Manre, aquele homem era o sinal de que Sodoma seria destruído logo a seguir. Veja, João Batista, ele foi o sinal, ele introduziu, veja, o Filho do Homem, Jesus Cristo, logo em seguida, Jerusalém foi destruída pelo general Tito. Então hoje nós temos o sinal, Deus mesmo em carne humana, através do seu profeta. Por isso o Romana pregou a mensagem, o sinal. Veja, a mensagem é o sinal. O profeta é o sinal, porque o homem e sua mensagem são a mesma coisa. Um pedaço do mistério está na literatura e o outro pedaço interpretado na própria vida do profeta. Veja, ele estava mostrando os sinais do mesmo anjo que apareceu para Abraão antes que Sodoma fosse destruída. O mesmo sinal que estava em Moisés antes do Egito ser destruído. O mesmo sinal profético que estava em Noé, antes da terra ser destruída pelas águas do dilúvio. Por isso, o sinal é a mensagem do tempo do fim. O sinal é Deus mesmo em carne humana, chamando o seu povo para um lugar seguro. E só há um lugar seguro, é em Cristo. E a maneira de entrar em Cristo é através do batismo com o Espírito Santo. Por isso, Apocalipse 7, por isso Apocalipse 14, o terceiro anjo, chamando a igreja para escapar da marca da besta e esconder-se em Cristo pelo tremendo batismo com o Espírito Santo. O sinal foi Deus assinalando o seu povo. Veja, um povo que é de particular propriedade, a noiva eleita, a senhora eleita, que estava nele desde antes da fundação do mundo e foi manifestada durante as 7 eras da igreja e agora aqui no tempo do fim para o corpo que está vivo. Veja, antes que as pragas de Apocalipse caíssem sobre a terra. Agora, o eleito está sendo atraído pelo Espírito Santo para se abrigar num lugar seguro. Veja, isso é algo muito importante. Antes de Deus destruir o Egito, Deus abrigou Israel lá em Gósen. Antes de Deus destruir a terra com as águas do dilúvio, Deus escondeu Noé e sua família dentro da arca. Veja, e agora o Senhor também mandou o profeta, o anjo assinalador, o Espírito Santo, para colocar o povo, o eleito, num lugar seguro. E esse lugar seguro é em Cristo, no verdadeiro tabernáculo celestial, no corpo místico. Por isso o profeta prega a mensagem o arrebatamento baseada no Salmo 27, do verso 1 até o verso 6. Veja, ele tem nos escondido no seu tabernáculo. Veja, o Salmo 91, o Salmo das pragas,
aplicando-se para esse tempo em que nós estamos vivendo. Debaixo de suas asas nós estamos seguros. A sua verdade é um escudo. As asas, veja a águia voando. Veja essa mensagem pregada pelo anjo de Malaquias 4. E agora já estamos vivendo as angústias caindo sobre a terra. A humanidade toda está sofrendo angústias. Angústias por causa da praga, da pandemia. Angústias por causa de terremotos. Angústias por causa de vulcões. Angústias por tormentas, por tempestades. Angústias pelos dias de Sodoma e Gomorra. Angústias por toda injustiça. Angústia pela corrupção, angústia pela queda da igreja, o desmoronamento de todos os sistemas. Mas há um povo sentindo algo em seu coração, veja, algo que está puxando a igreja para esse lugar secreto. Não são todos que sentem essa atração, muitos estão sendo atraídos pelo mundo, sendo atraídos por falsos messias, falsos profetas, uma falsa sensação de segurança. Mas o eleito é atraído para debaixo do sinal. O Espírito Santo, veja, atraindo o eleito para debaixo do sangue. Veja, o irmão Branham fazendo uma analogia com a natureza, lá no Canadá, quando os patos percebiam que a tormenta estava chegando, que o inverno estava chegando, eles se juntavam todos numa lagoa, eles sentiam uma atração para se juntar num lugar só, antes do voo. A igreja está sentindo uma atração para se juntar num único lugar, antes do arrebatamento, e esse lugar é em Cristo, não numa denominação, não ao redor de um homem, não ao redor de um sistema, porque esse é o tempo da igreja efesiana. Veja, o reino de Deus sendo aplicado em nosso coração, e nesse lugar há um rei, e esse rei é o Espírito Santo. Veja, então, o profeta estava na mensagem o sinal, página 28, a partir do parágrafo 207, ele mostra um verdadeiro tipo para nós aqui no tempo do fim, porque a Escritura disse que Deus levantaria um profeta como Moisés. Atos capítulo 3, por isso, veja, o anjo do Senhor, o mesmo Melquisedeque, foi na caverna e visitou o profeta, e o anjo disse para o irmão Branham: assim como a Moisés foram dados 2 dons, a ti também serão dados 2 dons. Um profeta como Moisés, um tipo perfeito. Veja, porque Moisés representou a Jesus Cristo na primeira vinda e na segunda vinda. Agora vamos colocar as coisas em ordem. O irmão Branham não é Jesus Cristo. O irmão Branham não é a pessoa de Moisés. O irmão Branham não é o anjo assinalador. Não. Mas ele era a pele humana. Atrás dessa pele humana estava o anjo assinalador, e o anjo é o Espírito Santo. O anjo é Cristo, veja, a unção, a pessoa de Jesus Cristo, de acordo com a profecia, Lucas 17:30, nos dias da vinda do Filho do Homem. Então ouça o que diz o profeta: Israel saindo do Egito, então foi um tipo, este é o protótipo, a igreja saindo das denominações. Agora, nem todos se denominam, eu me refiro à noiva, vem? Algumas pessoas, existem alguns dos independentes que estão tão ruins quanto os denominacionais, às vezes piores do que eles. Eu estou falando sobre o sinal aplicado. O sinal está de acordo com toda a palavra, vem? Ele tem de estar, porque ele é a palavra e ele é a vida que estava na palavra. Minhas palavras são espírito e vida, disse ele, disse Jesus. Então veja, o sinal escriturístico, de acordo com a palavra. Inúmeras vezes o profeta se colocava de costas para a audiência para mostrar o mesmo sinal que o anjo demonstrou para Abraão, quando Sara estava de trás dele na tenda. Ele se referiu à mulher do poço inúmeras vezes, dizendo a ela os mistérios do seu coração, os segredos do seu coração. Veja, o mesmo dom que ele mostrou diante de Natanael, diante de Filipe, diante de Pedro, diante da mulher do poço. Esse é o sinal, a vida de Cristo outra vez em seu corpo, que é a igreja. Esse é o sinal de que o julgamento viria logo a seguir aos dias da voz do 7º anjo. E agora já fazem mais de 50 anos que ele está na sepultura. Veja,
e houve uma segunda cavalgada, Apocalipse 10, do verso 8 ao 11, e o anjo tornou a falar comigo, disse João. Veja agora o Espírito Santo vindo sobre a igreja para assinalar os eleitos através da mensagem, através de fé nessa palavra. E agora o julgamento já está assolando a terra. Já estamos em dias de angústia, como disse Daniel no capítulo 12, que em tempo de angústias Miguel se levantaria para pelejar pelo povo de Israel, os 144 mil que receberão o sinal, receberão o mesmo Espírito Santo que nós temos recebido. Eles vão reconhecer o Messias, vão ter o seu dia da expiação, o pecado será tirado, a iniquidade será anulada. Veja, quando Moisés começou o seu ministério ali em Israel, com grandes sinais que vocês veem, Israel rapidamente se juntou, procedendo de todo o Egito para Gósen, voltando ao lugar de origem, porque sabiam que algo estava por suceder. Então o profeta canta um hino, abre aspas, eles vêm do leste e oeste, eles vêm de terras longínquas, isto é correto, vocês já ouviram este hino, festejar com o rei, cear como convidados seus. Quão abençoados são esses peregrinos, contemplando sua face santa, brilhando com amor divino. Benditos os participantes de sua graça, como gemas em sua coroa brilham. Jesus breve voltará. Nossas provas estão terminando, então terminarão, melhor dizendo. Que seria se nosso Senhor nesse momento viesse buscar aqueles que estão livres do pecado? Isso te traria regozijo, ou tristeza e grande desespero? Quando nosso Senhor em glória vier, nós o encontraremos nos ares, fecha aspas. Então veja agora 219, expondo o sinal. Por isso que o profeta percorreu o mundo 7 vezes, com centenas de milhares de campanhas, para expor o sinal, mostrar a mesma vida que estava em Jesus Cristo, expondo o sinal messiânico, que aquele anjo demonstrou para Abraão, que Jesus demonstrou perante Natanael, perante os discípulos, perante a mulher do poço. Isso não foi algo escondido dentro de 4 paredes, numa salinha, não, foi exposto para que o mundo visse, está gravado, está filmado, porque o sinal tinha que ser exposto. Se o sinal não fosse exposto, o sangue perderia seu valor, mas o sinal teve que ser exposto, porque o sangue nunca perdeu o seu valor. As vozes do sangue, essa é a Bíblia. As pessoas se reuniram em Gósen, elas estavam prontas, elas sabiam que algo estava para acontecer, elas sabiam como. Veja, tome os patos, quando é o tempo de se aglomerarem, todos seguem juntinhos. Veja, quando as abelhas e tudo mais se preparam, há um certo instinto que as atrai. Então disse ele, o Espírito Santo atrai as pessoas. Quando chegou o tempo da grande ira de Deus cair, ali vem 2 patos, macho e fêmea, aqui vem 2 gansos, macho e fêmea, aqui vem 2 cavalos, macho e fêmea. Algo os estava atraindo, os predestinados, referindo-se à arca. Os demais pereceram, porém aqueles que sentiram aquele puxãozinho para entrar, eles sabiam que aquela arca estava preparada, era um sinal de que a chuva vinha, e eles sabiam que vinha chuva, não importava a aparência das coisas e o que as outras pessoas pensavam, eles sabiam. Há algo dentro deles que dizia, entre ali rapidamente, entre ali, porque esse é o único lugar que será seguro, porque Deus preparou um profeta, ele mandou a arca como sinal e disse, entre aí, e a chuva se aproximava, e eles entraram direitinho ali, 2 a 2, todos os animais entraram, 2 a 2, para dentro da arca, porque estavam debaixo dela, não importava o que o resto das pessoas pensavam, veja, e todos eles, veja, que estavam fora da arca, perceberam. Hoje a nossa arca é o tremendo batismo com o Espírito Santo, prometido pelo profeta, que tiraria a igreja da terra no arrebatamento. Esse é o nosso pavilhão. Irmão, Deus te abençoe, espero que a conversa ajude. Até a próxima, deixe aí seu comentário, eu vou ler depois com prazer. Deus te guarde, em nome de Jesus, amém.